O nosso Deus é um Deus de marcos e de tempos, né? Se você olhar muitos dos mandamentos que o Senhor deu ao povo no Velho Testamento, né? Era interessante que ele havia estabelecido tempos e marcos, festas, celebrações, dada a importância que são esses momentos, né? Talvez você pense, é apenas um dia como outro qualquer, né? Nós é que escolhemos essa data para passar de ano. Mas, na verdade, o Senhor, Ele mesmo estabelece tempos e marcos e ciclos dados à importância. E talvez o ciclo mais importante que nós celebramos nessa era, na era cristã, é o início de um ano, é a passagem de um ano, né? Nós não celebramos mais a festa das barracas, né? A festa dos tabernáculos, as festas bíblicas, né? Aliás, os judeus que ainda celebram, mas para nós talvez celebramos a Páscoa, celebramos o nascimento de Jesus, mas talvez se a gente fosse falar de ciclos, né, eu sei que temos duas datas que são muito importantes para nós como ciclos, né? A primeira delas é o nosso aniversário, que não deixa de ser ciclos, né? Esse ano que está se encerrando eu completei 40 anos, então dizem que a vida começa aos 40, né? É um início de um ciclo, né? E realmente eu comecei a refletir, não sei se é a crise da idade, mas eu comecei a pensar de algumas maneiras diferentes e a entender algumas coisas, né? Mas da mesma forma também, o ano novo, ele é um ciclo que se inicia. E inaugurando esse ciclo, não é só para nós como cristãos, mas é um ciclo que é celebrado por todos os não crentes também. É muito importante o que nós estamos fazendo, que é dedicar, como eu disse no começo aqui, as primícias do nosso tempo ao Senhor. Isso fala de um coração que coloca o Senhor em primeiro lugar, né? Que tem em mente as coisas de Deus. É muito importante para que você seja bem-sucedido, que você seja temente ao Senhor. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você quer ser sábio? Seja alguém temente a Deus. Conheça a palavra de Deus. Seja alguém com intimidade com Deus, que você vai ser sábio, que você vai ter a sabedoria, não apenas a sabedoria terrena, mas a mais importante, que é a sabedoria dos céus. Amém? E esse é um princípio de sabedoria, colocar o Senhor em primeiro lugar, reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, e entender o começo desse ciclo. E mais do que isso, o que nós vamos fazer nessa noite, irmãos, é escutar o que o Senhor tem para nós nesse ciclo que começa. Você sabe, quando, sempre que se começam ciclos, né, geralmente a gente observa as autoridades humanas, elas começam com discursos, né? Quando o presidente ele toma posse, ele tem um discurso e ali ele dá o sentido, ele dá o rumo, dá as diretrizes daquilo que nós devemos fazer. E da mesma forma, quando nós inauguramos um ciclo, era importante, e como eu estou falando, não apenas os ciclos que são como de anos novos, mas os ciclos de aniversário, de nós ouvirmos do Senhor aquilo que Ele tem para nos falar. Amém? Quantos creem que o Senhor tem algo para falar para a gente? Não só no nível coletivo, mas no nível individual também. A Bíblia fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Você sabe que biblicamente existem ciclos, né? A Bíblia fala que existem tempos de semear, existem tempos de colher, mas se você for analisar a palavra de Deus, geralmente são ciclos de 7 anos. Né? E quando você ignora a contagem dos ciclos, quando você não entende isso, você corre um sério risco de estar fazendo aquilo. Às vezes muito comum a gente falar, de fazer às vezes a coisa certa, mas no lugar errado, na hora errada. Né? Eu comentei aqui no nosso culto passado a respeito de Isaac, que semeou na hora certa e no lugar certo. Eu falei que ele estava no deserto de Gerar,
num tempo de fome. E você sabe, no tempo de fome ninguém planta. Todo mundo guarda as sementes que tem, mas Deus havia mandado que ele semeasse. Era tempo de semear. Para Deus era tempo de semear. Para os homens não era tempo. Você sabe, irmãos, nós não podemos ser guiados por aquilo que as pessoas ouvem. Nós somos guiados nós somos regidos por uma outra ordem. Você sabe, nós somos cidadãos do céu. Amém? Então nós precisamos nos referenciar nos valores que são dos céus. Então, ainda que todo mundo esteja falando, não é tempo disso, se Deus falar para você, é tempo disso, então você pode agir com fé. Sabe, o problema é que muitas vezes nós acabamos ignorando que nós não somos cidadãos dessa terra e acabamos vivendo como as pessoas aqui. Sabe, mas eu quero dizer que o nosso Deus tem uma palavra para nós, no início desse ciclo. Amém? E eu queria que você abrisse nos Salmos. Então, vamos lá no 14, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Amém, queridos? Irmãos, esse salmo fala de um Deus que nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Os irmãos que andam aqui nessa igreja sabem que eu insisto muito a respeito disso. Eu falo que Deus nos criou já com um propósito. Deus estabeleceu algo, Aliás, muito tempo, eu me acostumei muito a ouvir, principalmente no meio profético, os irmãos que falam assim: fulano, levanta aí. Aí você levanta e fala: Deus tem um propósito na sua vida. Quem já ouviu isso aí? Pelo menos quem já viu acontecendo isso. Deixa eu dizer, Deus não tem um propósito na sua vida. Deus tem a sua vida para um propósito. Porque o propósito, ele pré-existe. Antes de você nascer, o propósito foi estabelecido. E esse salmo fala a respeito de um Deus que conhece você antes de você ter sido formado, quando você era uma substância informe, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E o que me chama a atenção, e o que Deus me chamou a atenção aqui nesse texto é o seguinte, no 17: quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E mais, ele diz assim: e como é grande a soma deles, se eu os contassem, excedem os grãos de areia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem pensamentos a seu respeito. Deus criou você. Aliás, o título dessa palavra, irmãos, é os sonhos de Deus para nós. Eu podia dizer que Deus sonhou com você. Aliás, tem algumas versões da Bíblia que eles traduzem pensamentos como sonhos. Grandes são os sonhos, mas veja, sonho para nós, o nosso sentido de sonho é algo que, eu sonho com tal coisa, mas talvez a gente não sabe se vai acontecer ou não. E Deus não sonha, Deus pensa, porque quando Deus não precisa fazer nada. Quando Ele pensa, Ele decreta e as coisas se estabelecem. A Bíblia fala que Deus tem pensamentos a nosso respeito. Eu quero dizer que Deus sonhou com você. Quero dizer que Deus estabeleceu algo para você. Quando você vai olhar nas primeiras páginas da Bíblia, a criação, e a Bíblia fala que no primeiro dia Deus criou firmamento e depois Ele fez separação da água. E é interessante que no final de cada dia, a Bíblia fala que Deus olhava aquilo e dizia que era bom. Mas aí Deus vem no sexto dia e cria o homem. E a Bíblia fala que Deus olha o homem e fala assim: não, isso não é bom.
Isso é muito bom. Você sabe, Deus criou você como coroa da criação. Sabe, Deus sonhou conosco, irmãos. Agora, o que acontece? Eu falei, né, que eu cheguei nos 40 e comecei a refletir umas coisas. Você sabe que há uma característica no ser humano. Uma criança, ela é muito sonhadora, mas por que nós vamos perdendo a capacidade de sonhar com as coisas? Né? E eu estava pensando, você sabe onde que é o lugar mais rico dessa terra? Sabe o lugar onde onde você encontra a maior riqueza da terra, sabe onde fica? No cemitério. Porque lá foram enterrados projetos, lá foram enterrados sonhos, lá foram enterrados criatividades, grandes talentos que nunca chegaram a se implementar. E eu fiquei pensando, Deus, por que nós perdemos a capacidade de sonhar? Por que nós acabamos, você sabe, existe uma frase, uma definição bíblica, quando a Bíblia fala assim, o curso desse mundo. Você já parou para pensar o que é isso? Segundo o curso desse mundo, quando a Bíblia fala a respeito disso. Será que nós conseguimos dar nome para o curso desse mundo? O que é o curso desse mundo, irmãos? É você viver, você trabalhar, você conseguir juntar um pouquinho de dinheiro, comprar algumas coisas e trabalhar mais. E, você sabe, essa vida automática que a gente acaba vivendo. Sabe, e cada vez os nossos sonhos vão se desmanchando e nós vamos deixando as coisas. E eu não sei em que momento nós acabamos perdendo o sabor das coisas e vivendo apenas no automático. Sabe, isso é algo que o ser humano, você sabe, o ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar com qualquer coisa. Até com coisas ruins, o ser humano se adapta. Eu estava vendo a história de um jornalista fotográfico brasileiro, muito famoso, eu esqueci o nome dele, Andressa. Aquele mais famoso do Brasil, aquele jornalista. O Salgado. Ele foi trabalhar cobrindo uma guerra civil num país africano. E ele estava dando uma entrevista sobre o que mais havia chocado ele. E ele estava contando que eram tantas mortes naquela guerra civil, naquele país, que não dava mais tempo de enterrar as pessoas. Eles abriram uma vala, onde as pessoas simplesmente jogavam os corpos. E ele estava ali registrando, fotografando, e viu um homem chegando com um saco de lixo, e ele jogou ali. E ele falou, não, você não pode fazer isso, aqui é onde jogam os corpos e tal. E o cara falou, não, isso é um corpo, é o corpo do meu filho que eu estou jogando aqui. E ele ficou abismado com aquilo. Ele falou, mas você não esboça reação, você não está triste. Ele falou, olha, depois que você perde filhos, depois que você perde esposa, depois que você perde toda a sua família, você não tem nem mais lágrimas para chorar. Você sabe? E a morte se tornou algo comum na vida dele. Sabe? O ser humano, ele consegue se adaptar e se acostumar com qualquer coisa. Sabe? E muito do costume é porque as pessoas simplesmente se tornaram conformadas, acostumadas. Não, quem nunca ouviu os pais falarem assim, a vida é assim mesmo, as coisas são assim, a maneira da gente viver é assim. E você sabe, muitas vezes nós somos enganados dessa forma. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é um Deus que sonha, e nós temos que sonhar também. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos 2, a Bíblia fala que uma das características quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles discípulos, se cumpriu aquilo que o profeta Joel havia profetizado. Abre lá em Atos 2, o discurso de Pedro, no verso 14. E então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa 3ª hora do dia, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Você sabe, irmãos, nós vivemos num mundo, num tempo, numa época onde as pessoas não sonham mais. Onde a perspectiva das pessoas é totalmente limitada, onde há um conformismo generalizado, onde as pessoas simplesmente aceitaram aquilo que a mídia, aquilo que elas aprenderam pela sua experiência, ou através dos fracassos e dos problemas da sua vida, e as pessoas se tornaram conformadas com esse mundo. Mas eu quero dizer que o dia que você nasceu de novo, o dia que o Senhor te deu a oportunidade de nascer e deu o Espírito Santo dele, a Bíblia fala que a característica daqueles que receberam o Espírito Santo é que elas profetizariam, que elas teriam visões, que elas teriam sonhos. Você sabe quando a Bíblia fala a respeito do povo hebreu que era escravo no Egito, e isso aponta para as pessoas que não foram, que o povo de Deus que é escravizado no mundo, mas a Bíblia fala que um dia o Senhor ouviu o clamor daquele povo e decidiu tirá-los daquele lugar e introduzi-los num lugar que era a terra da promessa. A Bíblia fala que era a terra onde mana leite e mel, e o Senhor deu uma promessa maravilhosa para eles, irmãos. O Senhor falou que daria cidades edificadas, que dariam plantações que já haviam sido semeadas só para o povo colher. Fala que não é um lugar bom, irmãos. Agora, entre o Egito e entre aquele lugar havia um problema, irmãos. Havia um deserto no meio. E o problema que segurou aquele povo no deserto foi que eles não conseguiram mudar a mente deles. Você sabe, irmãos, eu quero dizer que durante muito tempo nós somos escravos. E escravo não sonha. Você sabe o que está impedindo a gente de entrar em Canaã? Você sabe o que impede você de alcançar as promessas de Deus? Você sabe qual que é o abismo que está entre aquilo que você deseja fazer para o ano de 2020, a realização, eu quero dizer, é um deserto no meio. Agora, o problema entre esse é que nós não aprendemos, nós desistimos de sonhar. Você sabe, conta uma história que um jovenzinho foi até um circo. Deixa eu cuidar, irmãos, porque aquele relógio está errado. E eu preciso cuidar do horário. Diz que um jovenzinho foi num circo e ele entrou ali por trás e começou a olhar nos bastidores e viu um filhote de elefante preso numa corrente muito grande. E aquele filhote, por vezes, se debatia e tentava sair daquela corrente. E ele ficou curioso, ele falou, bem, se um filhote já é uma corrente desse tamanho, imagina um elefante adulto, o tamanho da corrente que é. E ele pediu para ir ver onde estavam os elefantes adultos. E para a decepção daquele jovem, quando ele chegou ali, a corrente dos elefantes adultos era menor do que a corrente dos elefantes filhotes. E ele perguntando por que disso, eles falaram, é porque quando é filhote, ele tenta muitas vezes arrebentar a corrente. Mas depois que ele é adulto, ele só olha para a corrente e ele não tenta mais. Você sabe, eu quero dizer que essa é a história dos crentes. Sabe, durante muito tempo nós nos tornamos escravos desse mundo. Escravos daquilo que o diabo disse que você era. Escravo dos estereótipos que o mundo colocou para você. Escravo das experiências e das ciladas que o inimigo colocou, talvez, desde a sua infância. Você vê o diabo trabalhando na vida de crianças, através de situações na escola, de pessoas com palavras de maldição, mas eu quero dizer que hoje você foi livre. Aleluia. O povo de Deus precisa ser o povo que sonha. Há um mundo de realizações. Eu quero dizer que aquele que criou você, sonhou com você. Sabe, o problema é que nós temos tudo para ser um povo próspero, vitorioso e de grandes conquistas, mas continuamos ainda vivendo como os escravos. Continuamos ainda escravizados, continuamos ainda inferiorizados, irmãos. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo,
que habita dentro de você, a consequência disso, que você terá visões, que você terá sonhos. E o Senhor manda dizer nessa noite: eu estou restaurando os sonhos para a sua vida. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, começando um novo ciclo. E o que o Senhor manda você fazer: sonha, sonha meu filho, sonha minha filha. Eu quero que você sonhe. Eu não sou um Deus de pequenas coisas. Eu não sou um Deus de um povo miserável, de um povo que vive sob demanda, vive necessitando das coisas, vive apurado, vive passando aperto. Não, eu sou um Deus de grandes coisas. Há um salmo que foi o salmo do início do meu ministério, que Deus falou muito comigo, diz assim: pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Sabe, o Senhor tem uma herança para nós. Sabe, o que tem nos impedido é simplesmente a capacidade de sonhar, de acreditar em coisas grandes. Sabe, em algum momento da sua vida você pode ter se perdido. Em algum momento você deve ter desistido de sonhar. Eu não sei que momento que foi esse, mas eu quero dizer: o Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar os sonhos. O Senhor quer restaurar a sua mente, porque grandes coisas Ele tem para nós. Sabe, eu quero dizer que há uma potestade, um principado sobre a nossa comunidade, a comunidade brasileira que mora no exterior, onde nós nos enxergamos como marginalizados, como alguém à parte, como se o americano fosse melhor do que nós, e nós fôssemos aqueles que simplesmente ficam andando pelas beiradas. Eu quero dizer que o Senhor te trouxe aqui para fazer diferença nesse país. Nós temos muito a oferecer para eles, mas deixa eu dizer, essa mentalidade de escravo não conquista nada. Escravo não recebe nada, escravo não tem sonho, escravo não tem perspectiva, escravo não tem fé para pedir nada. Sabe, com o que você tem sonhado? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Você sabe, uma experiência fantástica que eu tive com Deus. Uma vez eu estava conversando a respeito das coisas que eu desejava no meu coração, e Deus falou para mim assim: olha, você é tão raso nos seus pedidos, você só pede coisas para essa vida. Nós não estamos falando apenas de coisas que são momentâneas, mas a nossa relação é uma relação para a eternidade, e você está preocupado só com coisas dessa vida. Você já parou para pensar nisso? Sabe o quanto Deus tem para nós? Quanto Deus queria fazer na sua vida? Nós lemos aqui no Salmo, o Senhor tem muitos pensamentos. O salmista fala que se eu fosse contar todos eles, eu iria contar, e eu não ia conseguir contá-los. Esses são os pensamentos de Deus. Agora, você sabe qual que é a frustração de Deus? É você não viver esses sonhos. É você não viver isso. É você viver muito aquém daquilo que Ele gostaria que você vivesse. Sabe, não há nada pior para um pai do que ver o seu filho não desfrutar daquilo que ele quis para esse filho. Agora, como, irmãos? Como que nós podemos sonhar? Você sabe, talvez você tenha desistido de sonhar, porque talvez muito dos seus sonhos fossem sonhos que apenas seus, ou sonhos que não se alinham com o propósito de Deus. Mas há uma forma infalível para que você possa sonhar. É quando você sonha os sonhos de Deus. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que jamais penetrou no coração humano, aquilo que o Senhor tem para nós. Agora, existe uma continuação desse versículo. Fala que, mas o Espírito nos revela. Sabe o que Deus manda nós fazermos nessa noite? É perguntar ao Senhor: o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem no ano de 2020? Quais as conquistas?
Você sabe, nós somos chamados para sermos conquistadores, irmãos. Nós somos conquistadores. A Bíblia fala: o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, proclamar liberdade aos cativos. Nós somos conquistadores. A igreja do Senhor é conquistadora. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Qual que é o problema? Agora os crentes ficam trancados dentro da igreja com medo do inferno. Não, é o inferno que tem que ficar trancado com medo da igreja. E ainda assim as portas não vão prevalecer contra o poder da igreja. Poder de estabelecer, porque a palavra de Deus fala: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Toda autoridade me foi dada e eu a dou para você. Será que não é suficiente, irmãos? Está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora de nós sermos esse povo. Sabe, eu estava conversando com o Alexandre aqui, foi ontem isso? Anteontem, a respeito do povo judeu. Você sabe, o povo judeu foi o povo onde o Senhor fez a sua primeira aliança e eles não reconheceram a segunda aliança, que é a qual hoje nós fazemos parte. Mas é interessante que apenas baseado na primeira aliança, na mente deles, eles têm tanta convicção que eles são escolhidos, que eles são o povo abençoado por Deus, que nós estávamos conversando que, você sabe, a população de judeus é mínima se você contar a população toda da terra. E o povo judeu é detentor de mais da metade dos prêmios Nobel de toda que já foram entregues. Sabe, é um povo de extremo sucesso, de extrema relevância, de extrema prosperidade, porque eles não têm a mentalidade de escravo. Eles entenderam que foram escolhidos por Deus e que Deus, quando estabeleceu a terra, a Bíblia fala lá em Deuteronômio que eu te constituí por cabeça e não por cauda. Irmãos, está na hora da gente manifestar isso. Está na hora da gente conquistar aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Está na hora de nós tomarmos posse da herança que o Senhor entregou para nós. A Bíblia fala que tudo está consumado. Sabe, mas nós precisamos aprender a sonhar. Precisamos resgatar isso. Precisamos sonhar junto com aquele que sonhou por nós. Deus sonhou com você, e deixa eu dizer, Deus não tem sonho pequeno. Sabe, eu também, hoje eu estou saudosista, né? Estou lembrando dos tempos, das vigílias, né? Dos reteté da vida. E uma das coisas também que era interessante, quando eu ouvia alguém se mover no profético, sempre que liberava uma palavra na vida de alguém, era assim, algo, uau! E eu falava, não tem sentido não, parece que só tem rei aqui, não tem pipoqueiro, não tem porteiros, não tem faxineira, só tem cara top aqui, porque toda profecia que eu ouvia alguém liberando era porque Deus vai fazer isso com você, Deus quer te levar para as nações, Deus quer fazer... Eu falei, mas que isso, né? Só tem cargo top aqui. E o Espírito Santo um dia falou, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque eu não constituí uma nação de escravos, eu constituí uma nação de reis e sacerdotes. São reis e sacerdotes. Deixa eu dizer, toda a história que o Senhor estabeleceu para qualquer um de nós aqui, irmãos, é uma história muito mais do que você pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Deixa eu falar para você, irmãos, o que eu vivo aqui, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia desfrutar disso. Sabe isso que o Senhor tem para nós? É isso que o Senhor tem, são grandes histórias de vida, porque aquele que criou você, deixa eu dizer, Ele não dá conta de fazer coisa pequena. Ele não dá conta de pensar pequeno, Ele não consegue fazer algo simples, não. Tudo que Deus faz é grande, é maravilhoso, é bom, é perfeito, é agradável. E a Bíblia fala que essa é a vontade do Senhor, é boa, perfeita, é agradável. Sabe, mas muitas vezes é como você sabe, é um exército de leões, mas parece que a gente não se deu conta disso, parece que a gente é gato. Sabe, um exército de leões liderado por um gato. Sabe, eu quero dizer que Deus te chamou para voar alto. Deus te chamou para fazer grandes coisas. Deus te chamou para conquistar grandes coisas.
Sabe, infelizmente o povo de Deus não tem ignorado essa realidade. O povo de Deus não tem tomado conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo perece pela falta de conhecimento. Sabe, eu quero dizer que se há uma coisa que o diabo investe na sua vida, uma vez que, agora que você sabe, o diabo ele investe para que as pessoas não conheçam a Cristo. A Bíblia fala que o príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas para que elas não consigam entender, enxergar o Evangelho. Mas uma vez que você agora entendeu que você foi salvo, lavado e redimido, há um investimento tremendo do inferno para que você simplesmente não avance, para que você não cresça, para que você fique aprisionado, para que você simplesmente se torne um crente mediano, medíocre. Só vai domingo na igreja e ouve aquelas palavras bonitas e fica um pouquinho alegre, mas final de tarde já esqueceu de tudo e continua vivendo a sua vida e os seus problemas. Deixa eu dizer, Deus não criou você para isso. Quantas vezes as pessoas falam, isso aqui não é vida. E deixa eu dizer, não é mesmo. Não é vida. Não é vida. Porque Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Mas é uma vida em abundância. Vida em abundância. Você sabe, no português não conseguiram explicar bem isso. Porque no grego existem algumas palavras para vida. E a mais comum é bios, né, que é vida, respirar, ter consciência, né? Mas Jesus, quando ele menciona vida em abundância, Jesus fala zoe, que é a vida de Deus. Eu vim para que você vivesse a vida de Deus, mas não é a vida, não é como você vai se tornar, viver como Deus, não. A vida que Deus estabeleceu para você. Jesus veio conquistar isso. O sacrifício de Jesus foi para te dar a vida. Você sabe, porque o homem havia pecado, ele foi colocado debaixo de um jugo onde ele era escravo. E a grande expectativa do povo, lá no texto de Isaías, fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? A expectativa do povo era a chegada do Redentor. Deixa eu dizer, Jesus foi e tirou esse jugo, ele venceu e pagou o preço do pecado. Hoje nós podemos desfrutar da vida de Deus. E hoje se cumpre o que o profeta Joel havia profetizado. O Espírito Santo foi derramado para que nós pudéssemos ter visões, para que nós pudéssemos ter sonhos, para que nós pudéssemos profetizar. Sabe, a vontade de Deus é que nós viemos a viver em abundância. Uma vida cheia, uma vida de realizações, com sonhos e projetos. Não mais os sonhos e projetos nossos, irmãos, porque quando você entende a mentalidade de Deus, você sabe que os sonhos dele são muito melhores do que os nossos. São muitos melhores. Aquele que te criou, ele sonhou com você. Nessa noite ele quer que você sonhe junto. Nessa noite ele quer te incluir nesse sonho. Você sabe, porque quem não sonha não desfruta. Quem não sonha não tem fé. Você está me entendendo? A realidade espiritual que nós vivemos hoje, ela é materializada através da fé. Agora, quem não sonha não tem fé. Você não tem fé nem para sonhar, irmão. Você sabe, eu lembro que nós fizemos uma vez na célula, fizemos um compartilhamento a respeito disso. Eu comecei a pedir para os irmãos, qual que é o teu sonho? Sabe, assim, coisas, sonho, ter um trabalho melhor, sonho isso e aquilo. Não, irmão, sonha mesmo. Porque nosso Deus não é um Deus de coisas pequenas. Sabe, eu estou falando aqui para um povo que foi eleito, que foi chamado, que foi separado. Para de viver como se você não tivesse, como se você não fosse o que você é. Você está me entendendo? Nós somos muita coisa. Você sabe, eu estou encerrando, irmãos. Eu saía para evangelizar aqui,
E você sabe, a grande luta para você evangelizar é o medo de abordar as pessoas, né? E aí, eu comecei a dar mais valor para essas coisas, né? Porque eu nunca parava para ouvir ninguém, né? E aí eu agora querendo que os outros parem para me ouvir. Eu comecei a dar mais valor para vendedor que queria me oferecer as coisas, até para eu aprender com eles. Mas eu comecei a observar a segurança que o vendedor chegava para te vender alguma coisa, como se ele estivesse vendendo a melhor coisa que existe no mundo. E eu pensando a respeito de mim, né? E eu sim, tenho a melhor coisa do mundo, que é Jesus. E ficava acanhado de falar a respeito disso. Sabe? E quantas vezes nós ignoramos que Jesus nos fez sacerdotes. Jesus conquistou para que nós fôssemos reis. E acabamos vivendo como miseráveis. Vivemos como escravos. Sabe? Vivemos às vezes, é incrível, irmãos, diante, talvez aqui seja o lugar mais próspero da terra. E nós ainda passando às vezes por dificuldades. Quero dizer que Deus te constituiu por cabeça. Se Deus te trouxe aqui é para você comer do melhor. Que Deus tem um propósito para você. Deus quer fazer de você alguém grande. Você sabe como que foi o chamado para o nosso pai? Abraão, sai da tua casa. Sai do Brasil. Sai do meio da sua parentela. Vai para uma terra distante, lá nos Estados Unidos. E eu te farei grande. Eu te farei. Não é o seu trabalho, é o meu favor na sua vida. Não é o seu trabalho. Escravo precisa trabalhar muito. Escravo trabalha e não prospera. Mas aquele que tem o favor de Deus, a Bíblia fala que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Oh, meus irmãos, quantas experiências eu já tive com o Senhor a respeito disso. Coisas que eu não estava esperando, mas o Senhor cuidou de mim. Sabe, eu quero liberar essa palavra sobre você na sua vida. Sabe, nesse momento, onde nós estamos iniciando um ciclo, eu quero liberar sobre a sua vida a palavra do Senhor, o favor dos céus. Sabe, eu quero dizer que você vai andar como um rei sobre essa terra. Porque o Senhor não te chamou como cauda, mas sim como cabeça. Nós somos o povo escolhido de Deus. E o Senhor engrandecerá o nosso nome. Sabe, nós não estamos buscando reconhecimento humano. Nós não estamos atrás de riqueza. Nós estamos atrás de Deus. Mas você sabe, há uma promessa. Quando você busca o reino dos céus, todas as coisas vos são acrescentadas. Sabe, porque nós, como filhos do Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer. O Senhor se alegra. Sabe, Jesus fala assim para os seus discípulos: até agora nada me pedis. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Sabe o que você tem pedido ao Senhor? Ou nem pedido você tem, você sabe. Pessoas que nem pedem mais, nem pedem. O Senhor manda te falar nessa noite: peça, 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 porque eu sou um Deus que sou galardoador daqueles que me buscam. Eu tenho prazer em recompensar aqueles que estão aqui passando o ano de joelhos. Eu tenho prazer em recompensar aqueles que têm parado as suas vidas, as suas rotinas,
para me honrar, para poder estudar a palavra. Eu tenho prazer em honrar aqueles que me buscam. Sabe, a grande notícia é que você é um desses. Essa palavra é para você nessa noite. Deus sabe o quanto eu orei para Ele me dar essa palavra. Senhor, o que é para eu falar? O que é para eu falar? Deus falou, diga ao meu povo que sonhe. Diga ao meu povo que sonhe.